Programa De Cara com Caramba, mais uma vez de volta aqui pela TV Rio Preto. E eu não canso de dizer que eu procuro trazer pessoas diferentes. São pessoas bacanas, pessoas que vão transmitir algo legal para você, que é meu telespectador, que é um assíduo telespectador. Hoje eu estou trazendo um jovem, eu falo jovem, porque ele tem mais ou menos a idade de um filho e ele é amigo do meu filho, de um dos meus filhos, né? Conviveu muito tempo com a gente aqui em São José do Rio Preto, na minha casa, no dia a dia. E ele hoje veio aqui conversar um pouquinho comigo para contar um pouco da sua história. E é com muito prazer que eu recebo Alexandre Gaudiano, mais conhecido como Pizza. Isso mesmo, Cida. Mas o prazer é todo meu de estar aqui contigo. Trato aqui agora Alexandre ou Pizza? Acho melhor Alexandre, né? Fica à vontade. Alexandre, vamos falar um pouquinho. Quem é você, hein? Olha, Cida, eu sou um cara que, numa época totalmente diferente, morou no exterior e acabou trazendo algumas coisas diferentes de lá, que a gente não via aqui. Na época não tinha internet, não tinha globalização, né? Então a gente acabou vindo com umas ideias diferentes, com uma metodologia diferente das coisas. Pois é, mas Alexandre, você nasceu aqui em São José do Rio Preto? Sou filho de Rio Preto, Cida. Bom, você é filho e é de uma família, veio de uma família Sarquis. Sim. Que a sua mãe é Sarquis. Sim. Apesar de que o seu pai veio de São Paulo, que era o Toninho Gaudiano. Sim. Era uma pessoa queridíssima nossa e que a gente conheceu aí ao longo dos anos, foi rotariano, e atuante, Rotary, foi presidente sim, do Rotary, né? Mas você então nasceu em Rio Preto? Sim. Quando meus pais casaram, meu pai trabalhava em São Paulo. Minha mãe ficou grávida, veio pra cá, só pra mim ser riopretense, diz a lenda, né? Mas a família dela toda era daqui. Depois, nós voltamos pra São Paulo, eu e minha mãe, né? Eu, nenezinho, e ficamos lá por 10 anos. Sei. Eu voltei pra cá com 11 anos de idade. Agora você tem uma irmã. Sim, Andréia. A Andréia, ela não mora mais em Rio Preto há muitos anos, né? Não. Já fazem muitos e muitos anos, volta de 20 anos que ela mora em Curitiba. E agora ela se mudou para Joinville. Tá bem lá, tá? Agora, e essa infância, juventude tua, como é que foi? Olha... Porque você, depois de 10 anos que viveu em São Paulo, veio para Rio Preto. São Paulo, aquela terra de ninguém conhece ninguém direito, né? Eu acabei vindo para essa terra totalmente intimista. Eu me considero uma pessoa privilegiada de ter tido a infância que eu tive aqui na cidade, e a juventude que eu tive aqui, as pessoas que eu conheci, com as pessoas que eu convivi. Né? Foi demais. Agora, você nessa época, quantos anos você tinha quando você fez o intercâmbio para os Estados Unidos? 17 anos. 17. Você foi através do Rotary? Sim, sim. Como é que foi aquela experiência? Porque eu me lembro muito bem um dia que a sua mãe estava desesperada, seu pai também, porque você estava lá e você sofreu um acidente lá. Como é que foi isso, hein? Bom, Cida, como eu havia dito, não tinha internet, não tinha globalização. Eu fui morar em Chicago e eu conseguia falar com os meus pais por 5 minutos por mês, por telefone. Pagando caríssimo. Caríssimo o telefone. Meu pai, à frente da Sanremo, dando folga para os funcionários, ele mesmo, para não pagar extra para ninguém, porque ele tinha que me manter nos Estados Unidos. Naquela época era caríssimo, né? E nós, com uma empresa, né, pequena, meu pai se desdobrou para que eu ficasse lá estudando nessa época, né? Foi uma das maiores heranças, né, que o meu pai me deixou, foi esse aprendizado de ter convivido um ano em Chicago. Agora, como é que foi esse acidente? Cida, foi muito interessante, a história é muito interessante? boa. Então, agora foi interessante, né? Mas na época foi uma tragédia. Eu estava tinha um amigo de classe que ia se mudar de estado. Então, um outro amigo fez uma festa de despedida para ele na casa dele. As casas de Chicago grandes, sem muros, com 2 andares, subsolo, né? Em algumas casas o subsolo era uma lavanderia, em algumas casas o subsolo era uma área de televisão, um home theater, né? Já tinha lá. E eu estava no meio dessa festa e tinha uma escada em espiral para descer para esse subsolo e eu tropecei nessa escada, Cida. E eu rodei pela essa escada, fiz uma bolinha assim, rolei e caí de pé.
fora da escada, assim, todo assustado. Todo vergonhoso, né? 17 anos. Sentindo dor, não? Não, na hora não. Na hora não senti nada. Aí o pessoal, tá bem? Não, tá tudo bem, tá todo sem graça. Não, tá tudo bem, então. E nessa rodada que eu dei, Cida, a minha costela perfurou o meu baço. E eu comecei com uma hemorragia interna, sem saber de nada. Bom, aí continuei ali na festa com os meus amigos. Falei, gente, não tô me sentindo muito bem. Zonzo, alguma coisa está acontecendo. A pessoa falou, para de beber. Mas eu não estava bebendo nada, né? Não estava bebendo nada. E aí eu fui para um canto do sofá, né? Lá naquele subsolo da casa. E fiquei ali amuado no sofá. E como eu aprontava muitas, né? Lá nos Estados Unidos, a escola aqui foi muito boa, né? Meus amigos eram todos peraltas, né? Nós temos... Não, só gente santa, vai. Histórias só gente boa. Histórias incontáveis, né, Cida? Você sabe. Até hoje. Então. E aí eu fiquei ali amuado no sofá, ninguém deu muita atenção. Falou, olha, ó, o brasileiro lá, mais uma vez ele tá aprontando alguma ali, se fazendo de coitado. Ligaram, eu acabei dormindo, Cida, acabei ficando inconsciente. Me deixaram lá, acharam que eu tinha dormido, me deixaram de um dia pro outro, Cida. Olha. Até no outro dia. Ligaram pra casa onde eu morava, falaram com a minha mãe americana, ó, o Alex dormiu aqui. Vamos deixar ele aqui então dormir. Não tem problema, eu passei, Cida. Foi uma hemorragia interna, graças a Deus não foi uma hemorragia muito grande, né? De um dia para o outro, foi essa hemorragia interna. No outro dia de manhã tentaram me acordar e não conseguiram me acordar. Meu Deus. Eu já estava quase sem sangue. Enfim, eu acordei num hospital com um taio daqui aqui assim, enorme, na barriga, e eu comecei a questionar, gente, o que aconteceu comigo? Como eu vim parar aqui? Né? Aí me explicaram que eu tinha caído, que eu estava com uma hemorragia interna, que a minha costela, até aí eu sabia costela, rib, né? E que a costela perfurou o meu spleen, eles me falaram. Poxa, eu sabia, fui formado em inglês, tudo, mas você acaba não sabendo tudo, né? Um termo técnico assim, spleen seria o baço, né? Aí, puxa vida, vocês retiraram meu spleen? Puxa, fiquei assustado. O primeiro lugar que eu apalpei, né, foi no meu spleen, pra ver se estava no lugar, né? E aí, Cida, demorou 2 dias para eu descobrir, não tinha internet, até eu pegar um dicionário para eu descobrir que o spleen era o meu baço, e o que o baço fazia, e enfim... para contar para os meus pais aqui foi uma loucura, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Foi só Agora, um susto mesmo. Você depois voltou para o Brasil e você foi cursar faculdade? Sim. Que curso você fez? Então, veja bem, Cida, eu queria tocar Sanremo, eu gostava da Sanremo, gostava do ambiente, dos funcionários bacanas, né? Nós vamos falar da Sanremo daqui a pouco. E meu pai falava, não, filho, poxa, aqui é muito complicado, você trabalha todos os sábados, domingos e feriados, eu não quero isso pra você, eu sofri minha vida toda, vai fazer uma faculdade, ver que você abrir seus horizontes. Como eu tinha sede de saber, vamos lá, vamos fazer uma faculdade. Eu tinha acabado de voltar e tido contato com computadores, né? E eu fui fazer o curso de Ciência da Computação em Piracicaba. Fiquei 4 anos em Piracicaba fazendo esse curso. Terminei o curso, voltei para cá, tentei me colocar no mercado de trabalho, mas por amor, eu comecei a tocar Sanremo. Meu pai já estava parando já estava cansando, tinha sido nomeado juiz classista do trabalho, e eu comecei a assumir a Sanremo, estamos até hoje. 32 anos aí de gestão da Sanremo. Pois é, mas você casou-se. Casei. Tá casado com a mesma mulher? Há 30 anos. 30 anos? Vamos fazer 30 anos de casamento aí, março do ano que vem. Vamos fechar aquela Sanremo e fazer uma festa, então. Agora, merecidamente, Cida. Alexandre, vocês tiveram 2 filhos. Sim. Vamos falar um pouquinho deles. A Isabela é uma graça Ela tá de com pessoa. quantos anos? 29, Cida, ela vai fazer daqui 3 anos. O tempo passa, hein, Cida? Como o tempo passa. E ela namora, tá casando? Tá casada já. Tá casada. Não tem filhos, mas tá super bem colocada. Olha, e o genro? Muito bacana, o Adriano, uma pessoa sensacional. Ai, que máximo! Eu nem sabia. Então, estão super bem. E o menino? O André é um santo, garoto. Ele é eu com internet, né? Imagina a gente, o que a gente aprontava, mas com a internet aí pra estar auxiliando a gente nas ideias, né? Então, assim, a Isabela é uma menina sensacional. Ela se formou em tradução de italiano e inglês. Olha! Hoje ela dá aula, ela traduz livros. Que máximo!
para médicos, né? Para o pessoal da medicina, ela traduz livros. Sei. Ela fez uma especialização em legal. tradução de medicina. E ela eu já desconhecia. está caminhando sozinha há muitos anos já, o maior orgulho. Pois é. Você tem a sua família, felizmente, muito bem estruturada, que a gente sabe, mas você teve o pai e a mãe. Sim. E eles sempre te deram aquele suporte. Sempre foram muito exigentes, muito naquela época, não tinha moleza, e muito exigentes, e eu agradeço a eles pela disciplina e pela... Né? O que exigiram de você, Sim, né? sim. Eu queria falar do André, falei da Isa, não falei do André. Exatamente. A Isa é pequena e delicada. E o André é grande, tá com 1,90 m com 15 anos. Jogador de basquete. Jogador de basquete já. Tinha 2 que ser, anos né? de sub-11, 2 anos de sub-13, já tá no sub-15, tá no time da cidade, tá representando aí até o sub-17 nos campeonatos regionais, estaduais, tá levando o nome de Rio Preto aí pra fora, ele e a turminha dele, jogam juntos já há 6 anos, né? Que tá máximo! indo super bem, é um orgulho. Os 2 filhos são Que motivos de orgulho da eu gente. não sabia disso. Mas, Alexandre, nós vamos agora para o nosso intervalo e eu vou deixar uma pergunta no ar para você. Como é que foi essa mudança de você assumir a Sanremo? Tá bom? Ok. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. E aí, como é que foi essa mudança? Olha, Cida, cheguei dos Estados Unidos em janeiro, minha turma inteira estava no Guarujá, nas férias, eu cheguei, mal fiquei aqui, já fui pro Guarujá encontrar com todo mundo, acabei não encontrando quase ninguém aqui, encontrei todo mundo, inclusive o Alessandro, né, meu querido amigo, companheiro, encontrei todo mundo lá, e aí ficou aquela coisa, vamos, não vamos, o que nós vamos fazer? E aí eu comecei a fazer... Desculpa, Cida, você perguntou para assumir a Sanremo, né? Mas isso depois, na hora que vai editar, eles tiram tudo. Tá certo. Então vamos. E aí, eu fiz a faculdade e já vinha assumindo a Sanremo nos finais de semana que eu vinha pra cá. Mas aí você já estava casado, não? Ou eu já solteiro? Não, eu conheci a Cris, eu estava solteiro ainda. Eu conheci a Cris no ano posterior a isso, né? Eu assumi a Sanremo, eu tô com 32 anos de Sanremo, 30 anos de casado, com 2 anos a de Sanremo, na época que você assumiu, estava ali na Bernardino? Na esquina da Bernardino, esquina com a Rubião Júnior. Isso. Tá. Nós estávamos ali estabelecidos num prédio de 100 metros quadrados, cabia um cara só fazendo pizza, era sensacional, Cida. A gente sempre diz que as coisas não são mais como antigamente. E antigamente era muito mais confortável, enfim. Agora, Alexandre, o ano passado, se não me engano, eu vi vários outdoor na cidade da Sanremo estar comemorando 50 anos. E ali, hoje, nós estamos na Voluntária de São Paulo, ali entre a Rubião e a Saldanha Marinho. Isso. Você tem ali um público que é fiel a você. Sim, né? sim. Temos um público cativo, né?
nossa relação intimista com eles, né? Nossa maneira de fazer a comida do jeito que eles gostam. Mudando algumas coisas para algum, gosta bem passado, gosta mal passado, um quer com cebola, um quer com ervilha, e a gente tenta... O que a gente tenta fazer, Cida? Qual que é aquela comida que a gente não enjoa? É comida de mãe. Né? Você passa aí 20, 30 anos da tua vida comendo comida da tua mãe, e engraçado, você come a mesma comida todo dia e você não enjoa. Então a gente, na Sanremo, nós, há décadas atrás, nós viemos com essa proposta de tentar fazer aquela comida que a mãe da gente faz, aquela comida que você não enjoa. É verdade. Então nós temos lá aquelas cozinheiras maravilhosas, velhinhas, maravilhosas. Agora, ô Alexandre, então quer dizer que o ano passado foi o Jubileu de Ouro. Sim. Quer dizer que... Fizemos 50 anos no ano 50 passado. anos, teu pai ficou já tinha 9 anos, a pizzaria assumiu. Sim. E o nome era o mesmo? Sim. Agora, ô Alexandre, vamos falar um pouquinho do cardápio da Sanremo. Porque às vezes as pessoas acham, quem não conhece, que só tem pizza. Até o seu apelido é pizza, acho que é por causa disso. Mas vamos falar um pouquinho do cardápio. Qual que é o prato, por exemplo, mais requisitado lá? Olha, Cida, fora as pizzas nós temos filés, lombos, frangos, massas. A nossa massa é feita lá na própria casa, é uma massa caseira, né? Você tem noção de quantos pratos você tem lá? 240 e poucos. Você está brincando? Sim. Eu até brinco, vou até as mesas, pergunto, gente, vocês querem alguma sugestão? Eu almoço e janto aqui há 30 anos e eu não enjoo, porque são tantas opções. O funcionamento lá é almoço e jantar, almoço e jantar. Mas antigamente era almoço também? Sim, Cida. Nossa, quando meu pai veio de São Paulo... Eu achava que só funcionava no final de semana o almoço. Não, meu pai comprou a Sanremo em 77 e nós viemos de São Paulo e ele trouxe umas novidades de São Paulo na época. Eram novidades. Feijoadas aos sábados, virado a paulista às quartas-feiras, e com frango aos domingos. Então... A casa não ia indo, sabe, muito bem. Esse almoço não ia indo muito bem. A noite ia indo muito bem, a pizza, mas esse almoço não ia. Aí meu pai veio com essas novidades de São Paulo, né? Virado a paulista às quartas-feiras, feijoadas aos sábados, né? O filé parmegiana ainda tem o virado da paulista? Sim, todas as quartas-feiras a gente faz o virado paulista. E a feijoada tem no sábado Todos também? os sábados, o ano todo. Que massa! Se tiver muito calor, a gente liga o ar no máximo lá e bate uma feijoadinha lá, no fresquinho. Pois é, mas vamos falar mais vendido, filé parmegiana. Nosso filé parmegiana é aclamado. Mas é maravilhoso. Obrigado, sabe o que eu acho bacana também? Além do atendimento que a gente recebe lá, eu acho muito importante o prato bem servido. Então, eu peço, fartura, por exemplo... Cida. Parece restaurante árabe. Isso. E o restaurante árabe que é muito farto, né? Então, eu vejo, por exemplo, eu peço lá, para mim e para o meu marido, a gente come em 4 pessoas. Exatamente. E o preço é o mesmo. Isso, e essa é uma propaganda excelente para casa, né? É verdade. A Sanremo é fartura, não é aquela coisa porcionada. A gente dá que nem a comida francesa, né? Isso. Culinária francesa Então, é isso. eu sou descendente por a parte mistura. do meu pai. Sou brasileiro, né? Italiano com árabe, né? Com libanês. Deu uma bela mistura. Então, exatamente. Então, minha mãe veio com essa fartura toda libanesa, que você falou, e meu pai com aquelas tradições italianas, e eu fundi tudo isso, né? E nós temos até hoje. Às vezes você vai em algum lugar e o pessoal fala assim, você pode trazer um pouquinho mais de bacon? O bacon é porcionado, é só por porção. Na Sanremo, você sabe, você vai, vem aquilo, a gente divide, e é fartura, né? Agora, você tem lá um pizzarolo que eu acredito que seja o mais antigo de Rio Preto, é isso mesmo? Sim, com certeza. Há muitos anos, né? Quantos anos que ele é pizzarolo? Olha, Cida, ele entrou na Sanremo garotinho para fazer umas limpezas lá em 68, na inauguração. Nossa, que Está com a gente até hoje. Ele aposentou com 35 anos de Sanremo e continua mais 17 trabalhando com a gente. Que coisa! Não trabalha mais todos os dias, né? Ele está mais velhinho, trabalha de segunda a quinta. Muitas pessoas vão lá de segunda a quinta-feira comer a pizza do Raimundo, né? É que assim, ele está lá, Quantos tipos de pizza você tem lá? Por volta de 20, 25. Fora as mudanças que a gente faz. Você tem as doces também? Temos sim. Que delícia. Quantas doces tem?
4 pizzas doces. Não a de precisa mais goiabada, disso. de chocolate. Ai, meu Deus, enfim, deu água na boca. de sorvete. A de sorvete a gente não entrega, mas é uma delícia a pizza de sorvete. Aliás, você tem o serviço de delivery, Tem, que é o que funciona maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Agora, sabe o que você tem lá? Que eu acho que você é um grande sortudo. Você tem uma super equipe. Olha, Cida. Olha, além do tratamento que a gente recebe, que é um tratamento VIP, eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem aquele gerente lá, que é um doce de pessoa. Recentemente, eu estive lá com a minha família para comemorar o aniversário do meu filho, e eu falei, e você não estava lá? Não estava. Aí você estava viajando, mas você vê, eles falam assim, mas aqueles antigos diziam, são os olhos do patrão que engorda os porcos. Mas você é diferente, você sai desse estilo. Nós já pegamos aí, meu pai começou com um relacionamento muito intimista com os funcionários da época, e aí eu vim assumindo a Sanremo, esses funcionários foram aposentando, e nós fomos trocando por pessoas, Cida, que muitas vezes não sabiam nada, mas que tinham um bom caráter e uma boa índole. Então, aqueles funcionários lá são sempre os mesmos? Sim, de muitos anos também? Sim, nós ainda temos 2 funcionários dessa época, né, da compra da Sanremo de 77, que é o Dionísio, ele é garçom no almoço. E o gerente, aquele gerente que fica lá? O Mário está com a gente há 25 anos. 25 anos. É o nosso gerente geral. O Euclides, nosso gerente de caixa noturno, também está sempre... Você não vê ele no caixa, você vê ele no salão. Sei. Né? Atendendo todo mundo também. Também está com a gente há quase 20 anos. Nossa. E os que aposentaram, Cida, estão sempre lá com a gente. Vai Quando lá. eu vou viajar, o Pedro assume, que trabalhou com a gente 42 anos, assume lá E é uma a parte que maravilha eu essa faço. tranquilidade que eles transmitem a você. Sim, então sim. você pode viajar, você Sim. pode ter seu lazer com a sua família, despreocupado. Sim. Isso é que é muito importante. Mas a tua mãe, pelo fato dela também cozinhar bem, ela vai lá dar uns palpites? De vez em quando? Vai sim, vai sim. É? E a gente respeita muito, porque ela começou tudo junto com meu pai. É verdade. E ela sempre ajudou Ela tá muito. com quantos anos? Minha mãe tá com 82. Nossa, não parece? E tá bem, tá É, muitíssimo que coisa bem. boa, Tá não? lindíssima, mãe. Aproveitar, dar um beijo você, pra ela te amo, também, meu viu? amor. Quero mandar também pra ela, é uma graça de pessoa. Mas nós estamos, infelizmente, terminando o nosso bate-papo, que tá tão gostoso, que é reviver o passado. E reviver de uma forma como você reviveu, como a gente revive, é muito importante a gente poder transmitir para as pessoas. Legal. Porque você foi um moço muito bem criado, Muito obrigado. um moço muito educado, um moço querido aqui em Rio Preto. Obrigado. E eu vejo pelo grande número de amigos que você tem. Porque você é de muitos amigos, né? Muitos e muitos. Quando eu vim para cá aos 11 anos de idade, eu comecei a frequentar o Rio Preto Automóvel Clube, de meus amigos de clube, e comecei a fazer a escola no Santo André, fazer o ginásio no Santo André. Esses amigos do Automóvel Clube e do Santo André, nós nos reunimos até hoje, uma vez por mês. A maioria que mora aqui, né, somos privilegiados, as pessoas que continuam aqui na cidade, nós nos reunimos ontem, inclusive, né? E até teve uma polêmica ontem, depois eu vou te contar, e foi por causa do Alessandro. Sei. Teve uma lei ontem, uma nova lei na nossa turma lá, Lei Caram. Depois eu vou te contar, incontável, né, pro público, mas depois eu vou te contar a Lei Caram que foi criada lá. Que legal. Mas olha, nós temos então, para terminar, um bate-papo, que é são perguntas com respostas rápidas. Ok. Qual a sua maior qualidade? Sou perseverante, Cida, jogo basquete até hoje, apesar da estatura, e tô sempre enfrentando os grandões. E na Sanremo da mesma forma. A gente tá lá com uma casa, a Sanremo é única, especial, e a gente tá aí no mercado enfrentando E o seu os grandões. defeito? Cida, às vezes eu sou um pouco preguiçoso, eu gosto muito de assistir basquete, às vezes eu me perco nisso. E o que não pode faltar na sua mesa? Suco de laranja, massa e carne. Uma viagem inesquecível. Foi pra Dinamarca com a minha esposa, quando nós comemoramos 25 anos de casado. Legal. E se ganhasse milhões na loteria, o que faria? Olha, Cida, primeiro que eu ia dividir um pouquinho para as instituições aí, que a gente ajuda, a Sanremo ajuda várias instituições, e gostaria de ajudar mais. Exatamente. E talvez você fosse me ver muito pouco, você ia me ver mais pela televisão. Nas finais do basquete, nas finais do tênis, eu iria estar aí no mundo. Ligado. Assistindo ao vivo.
E se fosse para você voltar ao passado, que época você gostaria de voltar? Gostaria de voltar na época que eu vim para cá, Cida. Dos 11 para os 12 anos, quando eu conheci todos os meus amigos e a convivência que eu tive com eles. O que você acha que falta em Rio Preto? Bom, fora uma praia, deixa eu me pensar. Um pouco mais de frescor, né? Rio Preto é quente, né, Cida? E agora com essas queimadas, né? Puxa vida, né? Vamos todo mundo dar as mãos aí e deixar o planeta voltar ao normal, né? E qual foi a melhor época que você acha que viveu? Foi a de juventude mesmo? Foi a época da minha juventude, mesclada com essa ida para Chicago por um ano. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o meu telespectador, para aquele jovem que quer ser hoje um empresário bem-sucedido, como você está sendo. Não é fácil não, tem que ter muita perseverança, ainda mais no mercado de hoje. Ele é um mercado bem nervoso, né? E é perseverança, Cida, é dedicação, é fazer o que gosta e fazer muito bem feito. Alexandre, eu quero agradecê-lo muito por estar aqui hoje, porque é muito difícil, às vezes, as pessoas que são ocupadas, de deixar tudo e vir aqui bater papo comigo. Foi um prazer muito Mas grande eu estar aqui, quero sabe? deixar registrado aqui que eu te quero muito bem. Eu também. Você é um dos amigos do meu filho que eu mais gosto. Eles são todos ali, eu gosto demais. Se eu vejo um outro sobressaindo mais que o outro, é para mim muito importante ver esses amigos do meu filho crescerem em todos os sentidos, e você conseguiu isso. Muito obrigado. Então, quero que Deus continue te protegendo toda a sua família, A viu? todos nós. É Amém. isso aí. E o programa de Cara com Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Durante esta semana e a próxima, porque estaremos aqui trazendo amigos e gente bacana como Alexandre Gaudiano, mais conhecido como Pizza. Então, até daqui 2 semanas, se Deus quiser, e tudo de bom para todos vocês.